Tá na Mídia Goiás, mais um programa direto ao ponto, aqui comigo, Clécio Lopes, do meu lado sempre Major Reis, hoje assuntos imperdíveis, a gente vai discutir aqui, Major, mas eu quero agradecer aqui as pessoas que apoiam esse projeto, que é a Vurt Internet, a Vurt Premium, internet premium de qualidade, também a Fábrica de Salgados, Trindade Fábrica de Salgados, que é referência aqui em Trindade, e também a Supera Contabilidade, que cuida da papelada toda, essa burocracia. Major, bem-vindo. Clécio, mais uma vez, mais uma edição do Direto ao Ponto aqui. Agradecer mais uma vez a qualidade da nossa audiência, que eu não sei se você está recebendo os parabéns aí pela cidade, mas todo mundo tem visto o programa, tem nos dado os parabéns. Eu fico muito feliz pela aceitação que o programa está tendo em Trindade, em Goiânia, enfim, todo o estado de Goiás, agora pela TV aberta, né? Direto ao ponto, Major, o senhor acredita que Ronaldo Caiado traiu o Jânio da Rô ou poderá traí-lo? Olha, Clécio, depende do que se chama de traição, né? Na verdade, o governador Ronaldo Caiado convidou o Jânio para colocar o seu nome e apreciação dentro de um processo de escolha do pré-candidato à Prefeitura de Goiânia. Teve aquele problema com o Jânio, aquelas denúncias fabricadas que em nada abalou a credibilidade que o Jânio tem. Ele continuou no seu trabalho, só que eu tenho visto um cenário muito frio para o lado do prefeito Jânio da Rô, né, do ex-prefeito de Trindade. Caiado não acena com nada. A última notícia que nós temos quente, né, que deu, achávamos que ia aquecer a candidatura do Jânio, foi a desistência do Bruno Peixoto, mas ele não decolou, não saiu dos 4 pontos e não existe ainda nenhuma certeza de que ele será o candidato. Enquanto isso, a gente recebe notícias por aí, igual no Giro saiu, né, que o Caiado teria convidado o Sandro Mabel para esse processo também, que teria insistido mais uma vez com a Ana Paula Rezende para que ela fosse candidata. Isso quer dizer que ele não bateu o martelo com relação ao Jânio e, na minha modesta opinião, ele não vai bater esse martelo. E já digo para você que o Gustavo Mendanha falta apenas um voto para que ele possa conseguir se viabilizar como candidato, já que ele levou para a Justiça Eleitoral a apreciação da sua possível candidatura, se ela poderia acontecer ou não, e de 7 ministros, 3 já votaram a favor. Falta só mais um voto. Imagina quem estava com ele, Israel, era o Jânio? Era o Gustavo. Então, se você começar a unir essa coxa de retalho, você começa a ver isso. E da parte do Jânio, eu tenho absoluta certeza que se o Caiado escolher o Gustavo para ser, aí digo Gustavo Mendanha, né? Porque tem 2 Gustavos, eles acham que é o Gustavo Gaia. Se ele escolher o Gustavo Mendanha para ser o candidato da base, o Jânio não tem nenhuma dificuldade em apoiar, o Jânio trabalha com a perspectiva de grupo, ele não tem um projeto solo, mas assim, na minha modesta opinião, passou o time. Caiado não vai bater o martelo com relação ao Jânio, é o que eu penso. Major, Goiânia está um caos, não precisa nem a gente falar sobre isso aqui, que basta ir até a cidade de Goiânia, todos vão ver. Mas o que chama a atenção é as atitudes e os movimentos políticos do prefeito Rogério Cruz. Ele foi fazer uma prestação de contas e foi vaiado, Major. Que é isso, hein? Na verdade, ele está sendo vaiado não é só na prestação de contas, não. Por onde ele vai, a aprovação dele é muito, mas muito ruim. Então, essa prestação de contas aí foi uma novela, era para ser num dia, aí ele passou mal, o vereador da base passou mal, alegou que estava com dengue, jogou para outro dia. E o dia que aconteceu, obviamente, as galerias estavam lotadas para vaiá-lo, mas nós não podemos esquecer também, Clécio, que esse jogo é muito bem feito pelo PT. O PT é que domina todos os sindicatos. Então, os sindicatos agora estão começando a deflagrar greves. Para quê? Para desgastar mais ainda o prefeito e alavancar mais ainda a candidatura da Adriana Corse. Major, caso o prefeito Jânio não saia candidato a prefeito de Goiânia, pela base do governador Caiado, existe possibilidade dele sair candidato em outra chapa? Ô Clécio, eu não acredito que o Jânio vá romper com o Caiado se ele não for o candidato. Ele faz parte de um grupo político muito forte, e política a gente não pensa no hoje, a gente pensa daqui 4 anos, daqui 6 anos, daqui 8 anos. Em 2026, o Daniel Vilela será o governador. Jânio da Rô veio para o MDB convidado pelo Daniel Vilela. Então existe um projeto muito maior do que a Prefeitura de Goiânia sendo desenhado, onde o Jânio da Rô vai ter um papel fundamental. Então eu não acredito que ele vá romper essa aliança com o governador Caiado, nem é por conta do Caiado, não. É por conta do Daniel, que ele tem uma afinidade muito grande com o Daniel, e ele veio
para o MDB a convite do Daniel. Vamos ressaltar, Major, que aí é uma opinião minha. Parece que o Jânio não tinha essa pretensão de ser prefeito em Goiânia. Ele não foi convidado. E para ele também não participar das eleições ativamente, isso é natural, né? Não, é natural. Não fazia parte dos projetos do Jânio. Nós que somos amigos pessoais dele, e ele já nos disse isso em diversas conversas, de disputar nenhum mandato agora nessa eleição. Pelo contrário, ele está com empreendimentos do agronegócio ali no Vale do Araguaia, está investindo agora nessa área de agronegócio, está sendo bem sucedido, são negócios muito grandes, então ele queria focar as energias dele lá nesse negócio dele, que o novo negócio, né, que é o agronegócio ali na região do Vale do Araguaia. Mas o que aconteceu? Um convite do governador Ronaldo Caiado, até eu aceitaria. Se o Caiado liga para você e fala, Clécio, eu quero que você venha para Goiânia que eu vou te ajudar a ser prefeito. Quem não aceitaria? Ainda mais um político igual o Jandarro que gosta de desafio, né? Ele aceitou, obviamente. Se o governador queria testá-lo, se deu mal, porque ele aceitou o desafio e continua no par. Enquanto o governador não bater o martelo, não disser que não é ele o candidato, ele continua trabalhando e trabalhando muito, viu, Clécio? Falar em Ronaldo Caiado, a gente lembra de segurança pública. Teve uma mudança no alto comando da Polícia Militar no estado de Goiás. Major, o que aconteceu? Ô Clécio, há muita gente que não é simpática ao governador Ronaldo Caiado. Obviamente o governador está bem avaliado como o governador mais bem avaliado do Brasil, e dos carros-chefe do governador é a segurança pública, mas ele tem oposição também dentro da polícia, obviamente. Tem pessoas dentro da Polícia Militar que não concordam com muita coisa que ele fez, com muitas mudanças administrativas, e então querem criar uma crise institucional. Não existe. Eu tenho proximidade com muita gente da Polícia Militar. Eu quero dizer para você que não existe crise institucional. Obviamente que todas as decisões administrativas não agradam a unanimidade, né? Nelson Rodrigues já dizia que a unanimidade é burra. Então, o governador Ronaldo Caiado não é unanimidade em local nenhum. Não é na polícia, não é na educação, mas ele é bem avaliado e tem uma sólida base dentro da corporação, tanto que a Polícia Militar, ela tem gozado de um alto prestígio junto à comunidade, justamente pelas intervenções do governador Ronaldo Caiado, sempre em defesa da instituição. Não existe crise dentro da instituição, as mudanças de comando são naturais, não é necessário que haja um problema ou uma crise. O Coronel André sai como um dos comandantes gerais mais bem avaliados da história da PM. O Coronel Brum começou essa trajetória, ficou 4 anos. O Coronel André era subcomandante, entrou para substituir de forma natural e hoje eu não vejo nenhum tipo de crise dentro da instituição. Existe aí uma queda de braço entre as associações militares para que se possa melhorar a database. O governador tem sim um déficit aí na database dos servidores, que hoje deveria ser na casa de 20%, e ele está batendo martelo em 3,71%. Então, obviamente, as associações estão fazendo o trabalho dela, vão reivindicar. Eu fico feliz por isso, que eu serei beneficiado também, porque sou militar da reserva, mas uma crise institucional não existe. Obviamente, está se aproximando as eleições, vai começar a acontecer muita coisa, você sabe, próxima eleição, muita coisa acontece, e agora o governador não tendo mais a possibilidade de outro mandato, as forças de oposição, aqueles que são contrários a eles, vão começar a se fortalecer. Mas, com relação à crise na instituição, não existe. Mesmo porque o Coronel Granja, que foi indicado, é da mesma linhagem do Coronel André. O Coronel Hans é nosso conterrâneo aqui, não precisa dizer da competência que ele tem, do trabalho consolidado que ele já tem na área da operacionalidade. E o Coronel Câmara é praticamente uma lenda dentro das tropas especializadas também. Então, muito bacana, essa mudança foi salutar, é natural, dá uma arejada na instituição e nós temos aí muito tempo ainda de gestão do governador Ronaldo Caiado. Acredito que esse factóide da crise dentro da Polícia Militar, isso não vai prosperar. Logo o Coronel Granja começa a apresentar seus resultados e as coisas vão acontecendo, e tenho absoluta certeza que na segurança pública o governador provavelmente não terá problemas. Bom, Major, a cidade de Trindade é conhecida por ter grandes personalidades políticas e agora também, né, consolidando grandes personalidades policiais, né, que Trindade está sendo muito agraciada, né, com essas mudanças, não é isso?
Bela lembrança, Clécio. Veja bem, Coronel Pedro Batista, Pedro Henrique Batista assumiu, né, o comando do policiamento da capital, que é o comando mais difícil que tem. O Coronel Hans, que é filho da terra também, legítimo filho da terra, nascido e criado aqui, filho do saudoso professor Eli Carlos Hans, que foi meu professor de história, né, e foi morto covardemente aí, eu não gosto nem de falar nessa situação. E agora o Coronel Hans assumiu o subcomando, ou seja, ele é o segundo homem na escala da Polícia Militar. E isso aí não foi um trabalho fácil. Você chegar a subcomandante ou comandante de uma instituição, você tem que ter competência técnica, você tem que ter uma conduta ilibada, você tem que ser um oficial equilibrado, você tem que ter serviço prestado. Então, o coronel reúne todas essas qualidades e, com isso, ele conseguiu se consolidar nessa função de subcomandante. Para Trindade é um grande orgulho ter 2 trindadenses no alto comando da Polícia Militar. Não vou nem falar de outras funções, mas muito bom. E outra, Trindade não vai ter mudança não, viu? Já fiquei sabendo com o novo comandante regional, Coronel Rogério, que também é daqui, de Trindade, uma pessoa casada com a trindadense, né? Então eu digo que ele também é trindadense, que aqui a CPE, a região leste, a região central, vão continuar com os mesmos comandantes, mesmo porque os comandantes têm apresentado excelentes resultados na área operacional. Chegamos a ficar 60 dias sem um homicídio aqui em Trindade, coisa inédita. Excelente. Major, vamos voltar na política. Trindade está tendo algumas mudanças no cenário político, a exemplo do Cabrini. Gleison Cabrini volta ao cenário político e poderá ser candidato a prefeito. Major, que coisa, hein? Clécio, isso para mim é mais um factóide do PL. Eu não vejo a menor disposição do Gleison Cabrini disputar uma prefeitura. Ele não está se movimentando para isso. Não acho que ele vai encarar uma disputa dessa, mesmo que seja pelo PL. Agora eu fiquei sabendo a notícia de bastidores aí. A notícia de bastidores é que pode ser que o doutor Daniel Cabrini, ele venha a ser o vice do doutor George. Mas vice do doutor George, o PL? Peraí, então deixa eu explicar para vocês. Quem ficou na presidência do PL hoje é quem, Clécio? Hoje, Francis Albuquerque. Francis Albuquerque é ligado a qual grupo político em Trindade? Ao doutor George. Doutor George Moraes. Qual que é o projeto do PL para 2026? Fazer o governador. Quem é o presidente do PL estadual? Wilder. Wilder Moraes. Ele precisa de apoio para consolidar esse projeto. Hoje o PDT seria um forte aliado. A deputada Flávia Moraes vem crescendo muito. Ela pode se cacifar para ser vice ou para uma vaga para o Senado, com a unção, com o apoio aí do PL. Então hoje, doutor George se unir ao PL aqui em Trindade faz parte de um projeto para 2026. Então, fui informado, conversa de bastidores, sim, a gente sempre tem que colocar uma interrogação, mas isso aí movimenta a política, sim, que o Cabrini não será candidato, mas o irmão dele, o Daniel Cabrini, pode sim, através do PL, fazer uma aliança com o PDT e sair candidato a vice-prefeito de Trindade. Mas já foi até bom o senhor falar nesse assunto. Essas avaliações políticas, como que o senhor chega a essas avaliações? Quais são os critérios? Justamente para as pessoas entenderem, porque aqui a gente está falando de cenário, né, Major? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas avaliações. Ô Clécio, quem avalia política, primeira coisa, ele não pode ter um olhar no hoje. Ele tem que ter um olhar mais adiante. E também não pode esquecer do que aconteceu no passado, porque os candidatos, eles seguem mais ou menos o mesmo perfil. Por exemplo, todo mundo sabe o perfil do governador Ronaldo Caiado, numa eleição. Todo mundo conhece o perfil do Marconi, conhecia o do Íris. E aqui em Trindade nós já conhecemos, por exemplo, o perfil hoje do doutor George, como ele foi prefeito 2 vezes e nunca perdeu os vínculos com Trindade, todo mundo conhece o perfil dele também. E quem analisa o cenário político não pode deixar de ser bem informado. Todos os dias pela manhã, a primeira coisa que eu faço é me conectar em todas as plataformas que falam de política, escuto todo dia o Alexandre Garcia, vejo todos os jornais, para saber aonde o movimento está. E outra coisa, você tem que ser bem informado. Você tem que ter pessoas que vão trazer informações de bastidores para você, que possam, de alguma forma, trazer elementos para que você faça uma análise mais segura. E é assim que a gente faz, e é assim que a gente tem feito. Não criamos factóides, narrativas, a gente fala o que está sendo discutido na política de A a Z, de norte a sul. Bom, Major, então, com 4 candidatos, nós temos Dr. George, Marden Júnior, Rony Ferreira e agora com a possível vinda do Cabrini, apesar que é uma possibilidade, como ficaria
o município de Trindade com 4 candidatos? Bom, primeira coisa, deixa eu corrigir sua fala. Nós não temos 4 candidatos, nós temos 4 possíveis candidatos. Verdade. O próprio Marden não disse que é candidato à reeleição. Ah, mas está trabalhando para isso, mas não, até agora não bateu o martelo. Se bem que vai ser, lógico, mas oficialmente não é. O doutor George também, em nenhum canal, em nenhum local, inclusive ele foi entrevistado pelo Direto ao Ponto, ele disse que tem intenção de disputar a Prefeitura de Trindade, mas o movimento político nos mostra que ele quer. O Cabrini, como eu disse, para mim é só cortina de fumaça. E o Rony anunciou, mas sequer o Marconi veio cá no anúncio da candidatura dele. Falou que tinha um compromisso, não veio, eu acredito, né? Mas então, consolidado até agora, nós não temos nenhum candidato. Mas vamos criar um cenário de possíveis candidatos. Sim. Esses 4 possíveis candidatos, na minha opinião, para quem está no poder, para quem tem a máquina na mão, quanto mais candidatos vierem, melhor. Foi o grande erro que a oposição cometeu na última eleição. Doutor Antônio e doutor George juntos, a quantidade de votos dele derrotaria o Marden. Um teve 16 mil, o outro teve 14 mil. Somando, dava 30 mil. E o Marden venceu com 26 mil votos. Ou seja, se a oposição tivesse tido a humildade de sentar, conversar e chegar a uma aliança, hoje o Marden não seria prefeito. Estou vendo que me parece que a mesma história está tentando se repetir agora em 2024. E na minha opinião, para o prefeito Marden, quanto mais candidatos vierem, melhor fica o cenário para a sua reeleição. Major, o pessoal parou de falar, né, que a região leste precisaria de um candidato a prefeito. O senhor que é morador da região leste, o povo ainda comenta, e o que o senhor acha desses pensamentos políticos? Ô Clécio, eu estou residindo na região leste há 3 anos, e lá existe uma grande dificuldade para configurar qualquer tipo de projeto político. É justamente a divisão de forças. Então, cada setor tem um dono, cada setor tem uma liderança, cada região você tem um pastor, um presidente de associação de bairro, um vereador, alguma coisa, e dificilmente eles se sentam para falar a mesma língua. Enquanto a região leste não acordar para o potencial que ela tem e que a necessidade é de configurar todos os esforços em torno de um projeto para a região e as pessoas deixarem de ter projetos pessoais, a região leste não precisa nem pensar em lançar um candidato a prefeito. Mesmo porque lá tem 37% dos eleitores, 67% está aqui na região central. Então é necessário que exista todo esse poder de articulação de uma pessoa, de reunir as diversas forças políticas, sentar numa mesa e tentar falar a mesma linguagem. Então, assim, eu já tenho se contentado, às vezes, de falar só no vice. Não, nós precisamos de alguém para representar a região leste, representar como vice. Ninguém fala mais nessa candidatura para prefeito. E acredito que com o andar da carruagem, se isso não mudar, por muito tempo ainda a região leste vai ter que se conformar com a vice, vai ter que ficar como coadjuvante, até que eles acordem. Eu tenho uma frase que eu sempre digo: a região leste é o elefante amarrado num pé de alface. É verdade. Ao mesmo tempo que ela pode decidir uma eleição, ela não tem condições hoje de apresentar um candidato e falar: esse é o candidato da região, e a região toda se unir em torno disso. Se um dia isso acontecer, eu tenho certeza que eles podem fazer um prefeito. O senhor falou de vice-prefeito. Aí eu queria fazer uma pergunta para o senhor em relação a isso. É que como que está a pré-campanha dos vice-pré... Trindade tem isso, gente. Aqui em Trindade nós temos campanha... É até difícil falar, pré-campanha de vice, né? A Trindade tem isso. Como que está a situação desses pré-candidatos a vice-prefeito, Major? Olha, eu acho que todos têm direito a pleitear essa condição, né? Quem é vereador, ele sonha com 2 coisas. Ser vice-prefeito e ser prefeito. Depois de prefeito, o camarada quer outra coisa, quer ser deputado estadual, federal, sei lá o quê. Se bem que ser prefeito é tão bom que o Vanderlei, senador, está querendo ser prefeito de Goiânia. A Flávia Moraes, como deputado estadual e também como federal, quis ser prefeito de Trindade. O doutor George é deputado estadual, o doutor Antônio... O Jânio da Rua era deputado. Era deputado, veio para cá. Então ser prefeito deve ser muito bom, porque todo mundo quer ser prefeito. É verdade. E vice-prefeito, eu digo que ele fica na sombra da árvore, né? Então eu primeiro ver quem é o melhor candidato, mais bem avaliado, e depois ele vai brigar para estar na sombra desse candidato. Então, como todo mundo está vendo, como certa a reeleição do Marden, muita gente quer estar na sombra. Então essa disputa do vice ganha uma nova configuração a partir do momento que todo mundo já entende que o Marden pode ser reeleito com tranquilidade, né?
Mas eu digo para você, vejo com naturalidade a continuidade do pastor Alcione. Por quê? É o vice dos sonhos de qualquer prefeito. É um vice discreto, com capacidade de gestão, porque ele é empresário. É aquele vice que não causa escândalo, não põe a faca no pescoço do prefeito, é um parceiro do prefeito. Então, assim, o vice que não dá problema, todo prefeito quer um vice que não dá problema. Lá em Senador Canedo, por exemplo, o vice está virando adversário do prefeito. Verdade. Então foi uma escolha ruim do prefeito à época. Aqui não. O pastor Alcione traz essa serenidade, essa tranquilidade para o Marden. E os outros pré-candidatos também estão correndo atrás. É legítimo o direito deles, o Cabeção. O Maurinho não quer isso aí, mas já cogitaram ele. Cogitaram o Jonathan, o Gustavo, o doutor Diego. Mas eu vejo com naturalidade, eu tenho aquele ditado assim, em time que está ganhando não se mexe. Né? Então essa é a minha avaliação. A continuidade dessa aliança seria menos traumático. Mesmo porque existe aí uma possibilidade grande do MDB indicar o vice. O pastor está no MDB. Isso seria até bom para o Marden falar, olha, o MDB indicou o vice. Esse foi um acordo feito lá e a indicação do MDB é do pastor Alcione. Então, eu vejo com naturalidade isso, se bem que essa discussão ainda vai levar muito tempo, muita água vai passar por debaixo da ponte. Essa é a minha humilde opinião. Mas a coisa está fluindo e a disputa vai ser ferrenha, viu, Clécio? Não está batido o martelo, não, é muita coisa. E a chapa vai esquentar ainda mais quando eu trouxer essa notícia aqui para o senhor e para quem está nos acompanhando. Existe um boato nos bastidores da política, nos backstage, que o doutor Antônio está construindo para ser o pré-candidato a vice-prefeito Marden Júnior. Major, o senhor acha que isso é possível? É possível, lógico que é, ué. Em política não existe a palavra impossível. Quando o o doutor Antônio veio para a base do Marden, todo mundo disse que ele vinha para isso aí. Se bem que o doutor Antônio é que cabe avaliar, porque ele tem um mandato como suplente. Ele está suplente. E existe muita coisa que vai acontecer e algumas movimentações podem conduzir de volta à Assembleia Legislativa. Cabe a ele avaliar o que ele quer e cabe a ele também trabalhar e tentar construir essa condição de ser o vice do Marden. Agregaria para a campanha do Marden? Acho que sim, porque tem uma parcela do doutor Antônio que pode migrar para o Marden. Se bem que quando ele veio, ele deixou muitos companheiros para trás, de acordo com o que eu fiquei sabendo, não consultou a sua base, aquela base que eu acompanhava há muito tempo, né? Muita gente ficou chateada. Eu lembro do Halley, nosso amigo que vai ser candidato a vereador, comentar que não foi convidado, não foi sequer consultado. Então ele magoou muita gente. Com isso ele perdeu também muita gente que poderia estar ao lado dele. Mas é um fortíssimo candidato a vice, sem dúvida nenhuma. Quem falar isso não tem condição nem de analisar a política. É muito, muito forte mesmo. E se ele conseguir construir esse caminho, acredito também que para o Marden é um vice bacana, muito bom. Vice, ô Clécio, ele tem que ter duas configurações. Ou ele vai trazer agregar alguma coisa ao projeto, ou ele não vai atrapalhar o projeto que está acontecendo. Se ele não tiver essas duas configurações, não adianta. Aquele que vem vai ser mais do mesmo? Não. É por isso que muita gente fala, peraí, o Wesley Cabeção, o que ele vai agregar ao grupo do Marden hoje? Ele já é do grupo do Marden. É do grupo. Ele já vai caminhar com o Marden. O que ele agrega? Não sei. E lá adiante ele pode criar algum problema? Também não sei, acredito que não. Mas tem muita gente que acha que sim. Então é essa situação. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, não estou tomando nenhum partido, eu estou dizendo as avaliações que a gente vê por aí. Então assim, o pastor me parece que é alguém tranquilo, o doutor Antônio também é muito humilde, né? Uma pessoa que veio também para somar com o grupo, pode agregar. Então essas duas avaliações que vai caber ao prefeito. Tem que agregar valor político, ou então tem que ser aquele que vem, e o pastor também agrega, por quê? São mais de 80 igrejas que ele traz. E não sei se você sabe, a melhor avaliação do prefeito Marden é junto ao segmento evangélico. A melhor avaliação do prefeito. Isso graças a quem? Ele não é evangélico, ele é católico. Graças ao pastor Alcione, que abriu e pavimentou esse caminho para que ele tivesse essa avaliação. Então, ambos agregam muito a campanha do Marden. Doutor Antônio e pastor Alcione agregam. Bom, Major, o nosso tempo está acabando. Duas perguntas rapidinho para o senhor responder. O senhor acredita que o Bolsonaro vai ser preso? Lógico que não. Estão tentando fazer isso desde quando o Lula entrou, e o Lula, ao invés de administrar o Brasil,
ele fica tentando prender o Bolsonaro. Cada dia inventa um factoide. O primeiro factoide foi de joia. Não, o primeiro foi do golpe. Que o Bolsonaro que arquitetou o golpe, fizeram aí uma CPI que o próprio PT não queria, que não deu em nada. Não deu nada mesmo. Então o Bolsonaro não teve culpa nenhuma. Depois criaram outro factoide, de joia. Que ele trouxe joia, se apoderou dela. Não deu certo, viu que estava tudo legalizado. Depois inventaram que tinha roubado os móveis do Planalto, para que pudesse a Janja comprar outros. Também não deu certo, apareceu os móveis. Por último, o último factoide que foi por terra, foi que o Bolsonaro foi o mandante da morte da Marielle. Ué, e a pergunta, quem matou Marielle, Major? Quem matou Marielle, eu não sei, mas quem não mandou, eu posso dizer, Bolsonaro não foi. Já tem as investigações avançadas lá, que deputados estaduais ligados às milícias, ligados a uma série de outros criminosos, inclusive o ex-chefe da Polícia Civil, que foi quem mais contribuiu para que as investigações não avançassem, também estaria envolvido nisso aí. Mas uma coisa já se tem a certeza, não foi Bolsonaro. E isso ninguém fala mais. Antigamente todo mundo falava que era o Bolsonaro, mandou matar, foi miliciano, gente ligada. Agora morreu esse assunto. Então, estão tentando de todas as formas criar narrativa para prender o Bolsonaro. E eu digo, se prenderem o Bolsonaro, ô Clécio, aí é que esse país pega fogo. Porque ele solto, ele convocou uma manifestação lá na Avenida Paulista, deu lá aquele tanto de gente, de acordo com o PT, deu 30 mil pessoas, né? Mas se fosse uma manifestação deles, era 1,5 milhão. Mas deu aquele tanto de gente, e acredito que até hoje não prender por 2 motivos. Primeiro, porque não acharam nenhum motivo, e segundo, que falta coragem, que eles têm medo de prender o Bolsonaro e a repercussão que isso pode causar, não só dentro do Brasil, como fora. Verdade. Major, nosso programa chegou ao fim. Tem alguma pergunta que eu deixei de fazer para o senhor? Não, Clécio, bacana. Aliás, você fez muita pergunta dura, né? Como sempre, né? Clécio fica aí o dia inteiro fazendo o dever de casa, pensando o que, é que ele vai perguntar para me colocar em saia justa. Mas graças a Deus ele faz o dever de casa e eu também. Gente, mas aqui do meu lado está um dos maiores analistas políticos do estado de Goiás, por que não do Brasil? Major, é uma honra estar do lado do senhor, e eu quero agradecer e pedir para as pessoas compartilhar, porque é importante, porque esse programa tem que chegar a mais pessoas, né, Major? Exatamente, eu agradeço pela qualidade da nossa audiência. Clécio, eu nunca falo quantidade, porque quantidade e qualidade são duas variáveis que são interdependentes. Quanto mais se aumenta a quantidade, mais se diminui a qualidade. E o nosso programa tem essa característica de atingir as pessoas que têm qualidade política. E isso tem acontecido. Nós temos formado opinião, nós estamos sendo ouvidos, o nosso programa está sendo bem aceito. Por isso que eu agradeço sempre pela qualidade da sua audiência. Tchau, gente. Até semana que vem. A TV Capital, o seu canal Promessas, tem a maior diversidade de programação do estado de Goiás. Presente em mais de 70 municípios. E estamos na TV aberta pelo canal 32.1, pela NET 23.1, Sky e Vivo 332, na Gigabyte TV, canal 26, em nossas plataformas digitais e agora também na cidade de Anincuns e região, através do canal 41.1. Você não pode deixar de acompanhar uma televisão que tem 24 horas de programação para a sua família.